Deus quer que você reine. Cristo é a nossa redenção. Deus é justo e faz o pecador justo. Hoje, com o pastor Joseph Prince. Quantos se sentem amados? Que Deus te ama. De fato, quero compartilhar isso com você porque esta mensagem vai te ajudar. Mas antes disso, quero estabelecer as bases porque nós temos novas pessoas escutando na América e em outras partes do mundo. Então eu quero estabelecer as bases antes de falar sobre os planos de Deus que vão fazer você entender que você é amado. Amém? Eu creio que Deus quer que você saiba que Ele te ama. E até mesmo o que você está passando agora e você não entende. E você diz, onde estão suas promessas? Davi também perguntou isso. Davi perguntou onde estão as suas promessas. Estava atravessando um tempo difícil. E ele disse o que aconteceu com as suas promessas. E você pode perguntar também o que aconteceu com o Salmo 91. Esta manhã eu pedi, clamei a Deus e disse, Senhor, se eu tenho um favor contigo, eu quero uma vaga. Mas alguém veio e pegou minha vaga no estacionamento. Onde estão as suas promessas? Será que as suas misericórdias já acabaram? Sabe? E eu quero falar com você, e talvez você está passando por algo mais difícil. Mas quero dizer algo, Deus não vai te deixar sozinho. E alguns de vocês, talvez muitos de vocês, estão passando por algo porque o seu pai te ama. Ok? Então vamos olhar em Romanos 4 e continuar o que começamos. Romanos 4 diz, porém ao que não trabalha. E ele estava falando de Abraão como exemplo. E vamos olhar primeiro para Abraão, ok? Verso 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Então, o que Abraão alcançou de acordo com a carne? O que Abraão, nosso pai? E quando ele diz nosso pai, ele estava falando, na verdade, para o povo judeu. E é isso que precisamos entender quando lemos a Bíblia. Alguns não entendem e dizem, Pastor Prince, todas as cartas foram escritas para os cristãos. Sim, sim. Em grande parte foram escritas para os cristãos, mas às vezes o autor dava uma pausa e se direcionava aos judeus. Às vezes dava uma pausa e se direcionava aos não cristãos, judeus ou gentios. Amém? E aqui ele está dizendo, nosso pai Abraão. É lógico que ele estava falando aos cristãos, mas também estava falando para os judeus que estavam escutando essa mensagem quando estava sendo lida. Nosso pai Abraão. O que ele alcançou? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, se ele foi feito justo diante de Deus pelas obras e seus esforços, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Foi imputado como justiça. Eu quero que você repita uma palavra grega comigo. Diga logizomai. Da palavra lógica, certo? A palavra lógica vem de logizomai. Logizomai quer dizer creditado. Quando você encontra a palavra imputado na Bíblia, é logizomai. Vamos continuar lendo. E diz, ora, ao que trabalha, não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Se você trabalha por algo, seu chefe, seu patrão, a pessoa para quem você trabalhou, tem que te dar algo porque ele te deve. Não como um favor para você. Certo? Estou certo? Se você trabalhou, você ganhou, então seu salário não pode ser dado para você como um favor. É dado a você porque você trabalhou. Amém? Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio. Uma declaração muito interessante, alguns não percebem. A Bíblia diz isso claramente, e se olharmos com cuidado a frase, Deus justifica quem? Que categoria? Mais uma vez, você leu isso? Deus justifica o? Deus justifica o? Deus justifica o? Está ficando mais forte. Deus justifica o? Como Deus pode justificar o ímpio? E às vezes quando você lê rápido, você acha que Deus justifica o justo. Mas aqui diz que Deus justifica o ímpio. Porém, ao que não trabalha, certo? Para ficar bem com Deus, aquele que não trabalha, usa os seus esforços, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é contada, é imputada, logizomai, como justiça. Então se assegure de entender isso. Porque esse é o tipo de fé que Deus diz que faz de você um homem justo, aos seus olhos.
Mas é a fé que crê nele que justifica o ímpio, como um Deus santo, 3 vezes santo, que não ignora o pecado, justificar eu e você, os ímpios. Tem que existir uma base sólida. Amém? Que ninguém no universo pode contestar. Porque se Deus justifica o ímpio sem nenhum preço pago, sem haver uma punição, então Deus não é justo. Sabe quem vai ser o primeiro a contestar isso? Se Deus justificar a você e eu, sem nenhuma base, se Deus dissesse, eu simplesmente gosto de você. E, na verdade, eu gosto de todos vocês. Então, eu tenho toda a criação. Se Lúcifer morrer, deixa ele morrer. Lúcifer caiu e agora vai para o inferno, então deixa ele ir. Mas eu criei todos vocês e amo vocês e quero justificá-los. O primeiro que vai contestar isso é o diabo mesmo. Ele vai contestar como o Senhor, sendo santo, que não pode ignorar um pecado, vai justificar o ímpio. Não, meu amigo, Deus não fez isso só porque Ele queria. Deus fez isso numa base de justiça. Eu amo quando a Bíblia diz em outro lugar em Romanos, Deus é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Deus te amou tanto que enviou o seu Filho, que era querido do seu coração, mais querido do que todas as criaturas inteligentes que Deus criou. Ele é mais precioso do que todos os mundos que Deus criou. E chegou o tempo que Deus enviou seu Filho. E seu Filho morreu na cruz, mas aquele que deu o veredito ao pecador, na verdade ele mesmo, julgou seu Filho e o puniu. Porque o seu Filho, nas palavras de Pedro, que era um homem de ação, Pedro disse de Jesus, ele não cometeu pecado. Um homem de inteligência, que foi Paulo, ele foi um homem culto, ele disse, Jesus não conheceu o pecado. João, o homem do amor, o homem do coração, disse, nele não há pecado. E ele que não conheceu o pecado se tornou pecado por nós, para que sejamos feitos a justiça de Deus nele. Ele não tinha que descer até nós. Deus não tinha que ter dado seu Filho por nós. Mas Jesus escolheu vir até nós. Jesus disse, eu tenho o poder de entregar a minha vida e tenho o poder de tomá-la de novo. Ninguém tira esse poder de mim. Ele poderia ter voltado para estar com o Pai. Mas ele escolheu estar conosco, descer até nós. E para Deus se tornar homem, é como eu me tornar uma formiga. Mas agora tem um homem-formiga. E esse cara estragou tudo para mim. Amém? Então eu sou um super-herói da colônia das formigas. Deus te ama, amigo. O céu é real, o inferno também. Certo, irmãos? Amém. E alguns pregadores da graça não falam sobre o inferno, mas eu falo. Certo? Eu falo. E eu já falei isso antes. Alguns espiritualizam o inferno dizendo que é uma terminologia espiritual. Bem, fala isso para Jesus. Ele diz que o bicho não morre. Você o aperta, ele diz oi. Você tenta arrancar sua cabeça e ele ainda diz oi. A minha família está toda aqui e começam a subir em você. Jesus falou que é um lugar de trevas perpétuas. Você acha que é um lugar de socializar? Tomar uma cerveja? Você não vai ver ninguém, só vai escutar gritos. E é por isso que o Filho de Deus veio, para nos livrar disso. Amém. E a Bíblia diz que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Escute a outra parte. Aquele que não crê no Filho, a ira de Deus está sobre ele. E há ensinamentos que dizem que todos estão salvos, não há ira de Deus. E alguns que pregam a graça até dizem que quando Jesus estava na cruz, a ira de Deus não estava sobre ele. Todas essas besteiras. É porque as pessoas entendem isso e começam a divulgar. Eu não prego essa pseudo-graça. Ok? Eu prego a graça de Deus porque isso me consumiu. É a razão porque Jesus veio. É o que Jesus trouxe. A lei não pode justificar o homem. Então eu quero dizer para você que a Bíblia diz que se você não crê em Jesus, a ira de Deus está em você. Isso quer dizer que fica em você para sempre. Amém?
E há algo sobre a luz. Quando você vê a luz e você corre da luz comparado às pessoas que nunca viram a luz. E vamos dizer que algumas pessoas nunca viram a luz. Para aqueles que viram a luz e viraram as costas como fariseus, a luz rejeitada se torna trevas intensificadas. Sempre. Você se endurece. Você vê os seus amigos quando eles rejeitam, mais endurecidos, seus corações ficam. Amém? É muito mais fácil alcançar alguém que nunca ouviu falar do Senhor. Amém? Então, verso 6 agora. Assim, também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras. Como Deus pode imputar justiça a você e eu, pessoas ímpias, numa base sólida, a morte do seu filho? Amém. Ok, então, a morte do Senhor Jesus Cristo, aquele sacrifício de infinito valor, resolveu a questão do pecado para sempre. Certo? Teve um final. Está feito. Está consumado. Amém. Não quer dizer que você é perfeito hoje, não quer dizer que eu sou perfeito, mas Deus nos vê justos. Amém. Todas as bênçãos do justo são nossas. Por exemplo, em Provérbios diz, nenhum mal atingirá o justo. É para você isso. Amém. É para você isso. Não quer dizer que você não sofrerá adversidades, mas não haverá mal. Tudo vai cooperar para o bem. Porque nenhum mal atingirá o justo. Por exemplo, em Provérbios diz que a semente do justo será poupada. É você. Seus filhos serão poupados. Você não sabe onde estão, você não sabe onde eles vão estar nesta semana, mas onde estiverem, serão poupados. Porque eles são a semente dos justos. Tome posse, creia nisso, descanse nisso. Posso ouvir um amém? Glória ao nome de Jesus. Você é um justo e a oração do justo é poderosa e eficaz. Esse é você. E quando você ora, amém, Deus ouve. Glória a Deus. De todas as pessoas no mundo inteiro, quando você ora, Deus ouve. Eu não estou falando só dessa igreja, mas estou falando de todo mundo que é nascido de novo, em qualquer igreja. Amém, são o povo de Deus, são justos. Até os que se opõem a essa mensagem são justos. Amém? Eu vou falar para vocês uma razão porque alguns pastores se opõem a essa mensagem. Eles têm receio, têm medo de que as pessoas vão dizer, eu não tenho que dar dinheiro, eu não tenho que dizimar. Eles estão pensando nos seus próprios bolsos e nos recursos da igreja. Eles têm medo que essa mensagem da graça vai trazer prejuízo para a igreja no sentido financeiro. Eu gostaria de falar a esses pastores, olhem para a nossa igreja. Olhem para a nossa igreja. Olhem bem para nós. Nosso povo é generoso. Eles são servos. E às vezes eu vejo alguns deles servindo aqui e ficam aqui até a noite. E eles só devem servir por 2 cultos. E eu os pergunto, o que estão fazendo aqui? Pastor, eu amo estar na igreja, pastor. Não me mande embora, pastor. Eu amo estar na igreja. Pastor, eu vim aos 2 cultos hoje. E eles servem o dia inteiro. Pessoas assim são maravilhosas. Eu nunca preguei. Você deve servir no mínimo 2 vezes aos domingos. Eu raramente prego uma mensagem sobre dízimos. A mais recente que eu preguei foi em outra igreja para eles. Vocês vão ouvir. Certo? Eu preguei na igreja Hillsong de Londres. Vocês vão ouvir. Foi para abençoar a igreja. Eu ainda vou pregar para vocês. Mas raramente prego sobre dízimos. Mas o nosso povo é fiel porque recebeu uma revelação. De Melquisedeque e Abraão. Não tem a revelação, não dizime. É a minha atitude. Amém? Então, eu entendo pastores e líderes que têm medo disso, mas nada disso é doutrina. Às vezes tem a ver com dinheiro. Certo? Eu estou aqui para falar, igreja, que tem um pastor aqui que está dizendo que o seu dízimo pertence à sua igreja local. No final do programa eu sempre digo, e eu sou o único que digo isso. Seu dízimo pertence à igreja local, caso alguma pessoa queira dar dízimo para o nosso programa ou ministério. Não queremos seu dízimo. Aceitamos ofertas, mas os dízimos pertencem à igreja local. Sabe quanto perdemos com isso? Muito. Muitas pessoas gostariam de dar dízimo ao nosso ministério porque sentem que são alimentadas por ele. Tem pessoas que ligam para nós dizendo que gostariam de dar o dízimo e nós dizemos não aceitamos dízimos. Mas se é uma oferta, aceitamos. Seus dízimos pertencem à igreja local.
Nós cremos na igreja local. Amamos os pastores. Mas pastores, não tenham medo. Sejam mais corajosos. Tenham mais medo de não pregar a verdade. Tenham mais medo de que o favor de Deus não esteja fluindo como um rio poderoso. Pregue a verdade e Deus vai estar contigo. Pregue a verdade e os recursos virão. Pregue a verdade para que as pessoas creiam nela. E a verdade os libertará. E Deus vai te honrar, pastor, por pregar o evangelho de Jesus Cristo. Em vez de colocar as pessoas debaixo de ameaça e intimidação, Deus vai te honrar. E alguns descem e oram pelas pessoas e ficam achando que são poderosos quando oram. E eles dizem, você só fala sobre Jesus, Jesus, Jesus. E nós, pastores, nós somos os mediadores entre Deus e os homens. Você não é um mediador, você não morreu. Deixe-me ver suas costas. Veja, nada. Amém? Está em forma, mas não foi ferida a ponto de se deformar, ainda está em forma, veja. Amém? Meu rosto não foi desfigurado. Alguns acham que eu sou desfigurado, mas eu nasci assim. No momento que eu nasci no hospital, eles me viram assim, certo? Mas você, pastor, e eu não morremos pelo pecado deles. O nosso sangue não é limpo o suficiente, nem para morrer pelos nossos pecados. Então não devemos dizer que somos mediadores, devemos encorajar as pessoas a estarem firmes com Deus, porque eles são a justiça de Deus em Cristo. Deus ouve suas orações, eles têm uma linha direta com Deus, mas isso nos faz irrelevantes, exato. Essa história de leigo e clero, na verdade, quanto mais independentes de mim, mais feliz me torno. Eu fico com medo quando as pessoas dizem, eu tenho que chegar até o pastor Príncipe, eu tenho que tocar no pastor Príncipe, o senhor tem que orar. Porque todo o céu escuta a sua oração. Oh, por favor, nunca diga isso para as pessoas lá fora. Por favor, não diga isso. Eu falei para vocês na semana passada, eu não quero ser tirado antes do meu tempo. Eu não sou burro, sabem? Amém? Eu quero sempre apontar para Jesus. Eu quero estar com você apontando para Jesus. A Bíblia diz que o nosso trabalho, aqueles que trabalham na obra, eles devem ser, e a Bíblia diz isso, eu estou falando para os outros pastores, certo? Eles devem receber dupla honra, e a palavra honra ali é a palavra salário. Leia no grego. E até diz em Tessalonicenses, devem ser altamente honrados. Não honrados, mas altamente por causa do trabalho. Mas honrá-los não quer dizer que eles são mediadores. Eles não são mediadores. Não há outra pessoa como mediador. Eu não sou o sumo sacerdote. A única razão por que eu subo aqui é para atrair sua atenção. Se eu pregar lá embaixo, certo? Aqueles que estão lá atrás vão acabar dormindo. Amém? Glória a Deus, você está me ouvindo. E eu creio que o favor, as bênçãos e os recursos que Deus dá ao nosso ministério é para divulgar o nome de Jesus e pregar o evangelho da graça por qual ele morreu pelo mundo inteiro, para todos. Amém? E tudo mais está apontando para isso. Não é sobre Joseph Prince. É sobre o Senhor Jesus Cristo. E ele somente. Posso ouvir um amém? Nunca me coloque no pedestal. Aqui tem um testemunho do Brasil. Brasil. Eu sou um garoto de 19 anos e me sentia perdido e também condenado. Mesmo lendo a Bíblia e orando da maneira que fui ensinado, eu não conseguia afirmar a minha fé. Certo dia assisti o pastor Prince pregando na televisão e não estava prestando atenção no que ele falava, mas por alguma razão o seu nome ficou na minha mente. Eu pesquisei até o meu nome, o nome que Deus me deu. Amém? Deus sabia o que ia acontecer no futuro. E eu recebi esse nome quando estava trabalhando. E quando eu ouvi pregar sobre a graça de Deus, eu fiquei maravilhado. Quando eu falei que eu estava trabalhando, era trabalho secular, fora da igreja. Amém? Eu estava indo bem. Quando Deus me chamou, eu disse, Senhor, eu vou patrocinar qualquer missionário que o Senhor mandar. Deus disse, não, é você. Eu já tinha lido o Novo Testamento, mas tudo que o pastor Prince disse me fez questionar se eu li corretamente. Então eu li o livro de Romanos mais uma vez e quando eu li alguma coisa aconteceu. É como se um véu tivesse sido removido dos meus olhos e eu comecei a ter mais fome pela maravilhosa graça de Deus que o pastor Prince ensina. Eu comecei a aprender mais sobre a graça de Deus. Eu comprei 2 livros do pastor Prince destinados a reinar e favor imerecido e li 2 vezes. E eu também li de novo a Bíblia. Minha vida mudou tanto. Não me sinto mais perdido, estou feliz em andar com Deus, porque eu sei que Ele me ama e não vai me condenar mesmo cometendo erros. Hoje eu sei que o Evangelho de Cristo não é sobre o que eu faço, mas é sobre o que eu creio que Jesus já fez por mim.
E depois de receber essa revelação, eu procurei uma igreja que prega o Evangelho de Cristo sem misturar a lei e a graça, mas não encontrei. Então meu irmão e eu começamos uma igreja pregando a graça. Meu irmão e eu começamos uma igreja pregando a graça de Deus. Eles procuraram uma igreja, certo? No Brasil. Isso é o que ele disse. Eu procurei uma igreja que prega o Evangelho de Cristo sem mistura, mas não encontrei. Então meu irmão e eu começamos uma igreja e começamos a pregar a graça de Deus. O Espírito Santo também nos revelou mais sobre a sua graça e hoje nossa igreja está crescendo e os milagres estão acontecendo. Só porque falamos da graça de Deus. As pessoas que vêm à nossa igreja estão sendo impactadas e aqueles que estão desempregados no Brasil conseguiram emprego através do seu favor. Pastor Prince, eu quero te agradecer pessoalmente pelo que tem feito na minha vida, que o Senhor possa te abençoar e nunca pare de falar sobre a graça de Deus. E Deus está alcançando jovens, adolescentes e crianças, e graças a Deus que aqui em Singapura existe uma igreja que prega a graça de Deus, certo? Não somos a única igreja em Singapura que prega a graça de Deus, amém? Mas só posso falar sobre essa que é muito forte na graça de Deus, porque eu conheço o pastor dela pessoalmente. Amém. Então, vamos agora aos planos de Deus. Voltemos a Romanos 4, versículo 7. Davi descreve a bênção do justo, não vou entrar em detalhes porque eu já falei disso na semana passada. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Muito interessante a segunda parte. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas. Quer dizer, na cruz, Deus colocou seus pecados em Cristo e você é perdoado completamente. Certo? A lei da dupla punição. O mesmo crime não pode ser punido duas vezes. Uma vez no corpo daquele que me substituiu e depois no meu corpo. Deus não pode fazer isso e ser justo. Deus já puniu os meus pecados e quando eu digo pecados, eu digo a vida toda. Deus já tinha visto o seu futuro. Nós não tínhamos cometido pecado quando Jesus morreu, a não ser que você tem 2000 anos. Certo? Então, toda a nossa vida de pecado foi punida. Agora, quando você sabe disso, você o ama mais, porque quem é muito perdoado, muito ama. Mas experimentamos a graça todo dia. E nós descobrimos quanto somos perdoados. E que isso possa gerar uma gratidão em você, mas não continue em pecado, é lógico. Mas continue com o Senhor, que te deu tanto. Amém? Então alguns pensam, quanto mais sabem que são perdoados, mais libertinos serão. Jesus disse sobre aquela mulher. A razão pela qual ela amou tanto o Senhor e ela até deu um vaso de óleo de alabastro que era muito caro, sabe? E aquela mulher pecadora, provavelmente uma prostituta, nós não sabemos por certo, mas sabe como ela comprou aquele vaso de alabastro muito caro? Sabe como? Pelo seu trabalho, seu emprego. Representava sua alma perdida. Toda vez que ela dormia com alguém, ela perdia sua alma, um pedaço da sua alma. E ela comprou esse vaso de alabastro como uma figura de tudo que ela tinha perdido, sua alma. E adivinha? E quando ela descobriu que ela foi perdoada por Jesus, ela trouxe o vaso e derramou sobre ele. Sua alma foi restaurada. O Senhor restaura a minha alma. Amém? E os fariseus disseram, se este homem é santo, ele vai saber que tipo de mulher é essa. E Jesus disse, havia um homem que tinha 2 devedores. Um que devia a ele $1.000 e outro que devia $100. E ele acabou perdoando os 2. Quem o amaria mais? E eles entendiam a linguagem do dinheiro. E então o fariseu disse, aquele que foi perdoado mais. Eu vim à tua casa e você não me cumprimentou e não lavou os meus pés, que era a tradição. Mas essa mulher não para de lavar os meus pés desde que entrei na sua casa. E ungiu minha cabeça com óleo. Sabe por quê? Porque ela foi muito perdoada. Portanto, ela ama muito. Devemos pregar a verdade. As pessoas, e elas vão amar ao Senhor mais. Não amar mais o pecado, amar ao Senhor mais. Posso ouvir um amém? Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. O não aqui é um duplo negativo, ou me em grego, ou é usado para nunca, quando está sozinho, ou então não. Me é também usado para negação. E quando você une os dois, você tem um forte negativo. Não imputará. Deus nunca vai imputar pecado em você. Posso ouvir um amém? Agora, Davi não é um bom exemplo. Eu estava falando com a minha filha Jéssica e falamos sobre o pecado de Davi no outro dia quando jantávamos. Ela estava muito interessada na vida de Davi. E eu falei para ela que o que Davi fez foi uma coisa muito terrível. E não somente isso, mas quando ele cometeu adultério com Batseba, ele convidou o marido para que
voltasse da guerra, e ele não era judeu, ele era um heteu. E ele falou para Urias, vá para a sua mulher e descanse um pouquinho, desfrute da sua mulher, você está de férias. E aquele soldado, Urias, sendo um homem nobre, ele recusou-se ir para sua casa. E no próximo dia ele estava no palácio ainda, e Davi perguntou, o que está fazendo aqui? Eu falei para você ir para sua casa, e ele disse, como eu posso fazer isso, se os meus amigos estão lutando na guerra? Que homem nobre! E Davi o embriagou naquela noite, na esperança de que ele voltaria para sua casa, mas ele ainda ficou no palácio. E Davi finalmente escreveu no pergaminho, e eu falei para minha filha, certo? E o pergaminho era uma mensagem para o comandante do exército, Joabe, e a mensagem dizia, certo? Coloca Urias na linha de frente da batalha, e então, quando ele estiver cercado, não o ajude, mas retroceda, para que ele morra. Não é isso terrível? Não soa terrível? E a Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Não falando desse incidente, mas falando do fato que Davi tinha um coração de trazer a arca de volta a Jerusalém. Mas olha o que ele fez. E sabe para quem ele entregou aquela sentença de morte? Para dar ao seu comandante, ele entregou para Urias, sabendo muito bem que Urias não ia ler. E quando ele pecou, Deus enviou o profeta Natã, e Natã disse, Davi havia um homem que tinha somente uma ovelha. Somente uma ovelha. Uma ovelha bem pequena. E havia um vizinho que era muito rico, que tinha muitos rebanhos de ovelhas e bodes, um homem muito rico. E um homem veio de longe, disse Natã, e este homem rico, em vez de matar uma das suas ovelhas, certo? Tomou a ovelha daquele homem. Agora, Natã estava falando a linguagem de Davi. Davi tinha um coração por ovelhas porque ele foi um pastor. Onde sua história começou, certo? E esse homem pegou a única ovelha daquele homem pobre e a matou. E Davi se levantou do trono e ele estava muito irado e ele disse, eu digo isso, esse homem tem que morrer. E Natã olhou para Davi e disse, você é esse homem, Davi. E eu disse para minha filha que Davi poderia ter matado Natã, o profeta, porque tem reis que fizeram isso com alguns profetas. Ele poderia ter falado que, não, é mentira. Não, você não ouviu de Deus. Ninguém saberia. Ninguém saberia, certo? Não tinha teste de DNA. Mas Davi caiu arrependido no chão e daquele espírito saiu o Salmo 51. A primeira coisa que disse a Natã, eu pequei contra o Senhor. Havia 9 meses que ele tinha pecado, mas ele caiu diante do Senhor e orou aquele salmo. Contra ti somente, e se arrependeu. Ele se arrependeu, mas olha só o que o profeta Natã disse. A espada não se apartará da tua casa. Eu falei para minha filha sobre Absalão, um dos filhos de Davi, que rebelou contra ele. A Bíblia diz que Davi tinha um filho, e esse seu filho, a Bíblia diz que ele era de boa aparência, que da planta dos seus pés até sua cabeça não tinha nenhum defeito. Minha esposa disse, que ela queria isso para sua vida? Qualquer mulher deseja um homem assim, e a Bíblia diz que ele tinha cabelos longos e todo ano ele cortava. E Absalão era tão bonito, era de tão boa aparência, que não tinha nenhum defeito. E foi isso mesmo que aconteceu. A Bíblia diz que a espada nunca se apartou da casa de Davi. E depois disso ele chorou, Absalão, Absalão, meu filho. Como Davi disse, eu queria ter morrido no seu lugar. O garoto bonito morreu pelas mãos de um soldado de Davi. Adultérios aconteceram na família de Davi. O que você faz em secreto vai acontecer em público. Houve punição. Houve perdão de uma certa forma, porque Deus disse, eu vou tirar o seu pecado, você não vai morrer. Então, se você quer ver um homem a quem o Senhor imputa justiça, e a palavra imputa é logizomai. Agora, o erudito do grego disse logizomai, e eu memorizei sua definição. Ele disse, logizomai, imputar, tem a ver com realidade. Se eu, por exemplo, penso que eu logizomai, que eu tenho $25 no banco, é porque eu tenho $25 no banco. Não está lidando, na verdade, com suposições ou opiniões, está falando de fatos.
Você me ouve? Quando Deus imputa justiça para você, não é fazendo de conta, é realmente imputando justiça a você. Mas não se esqueça que essa justiça não é produzida por você, é dada a você como um dom, porque Jesus recebeu seus pecados e se tornou a oferta pelo pecado na cruz, não cometeu pecado para se tornar pecado na cruz. Você não comete justiça para recebê-la da mesma maneira que Jesus recebeu seu pecado. Lembre-se sempre disso. Em você mesmo você pode pecar, em você mesmo você pode fazer loucuras, em você mesmo você pode até mesmo parecer pior do que um pecador. Mas Deus te deu a justiça para aprender. Como a princesa Elizabeth, eu acho, muitos anos atrás, quando era uma criança, ela era muito arteira e bagunceira, e alguém sentou com ela e gentilmente disse: você é uma princesa, breve será rainha da Inglaterra, certo? Falou quem ela seria, então seu comportamento como uma criança se tornou digno, real. Mas seu comportamento fez dela uma rainha? Seu comportamento fez dela uma princesa? Não. Ela já era. Certo? Você é justo. E o que Deus quer é que quando você chegar a um lugar e lidar com pessoas, certo? Você o faça com generosidade. Amém? Há um comportamento de príncipe. Ou comportamento de uma princesa em você, e quando lidam com você, até mesmo nas coisas mundanas da vida, as pessoas percebem um sentimento de realeza em você. Eles acham que você é generoso porque realeza não pergunta qual vai ser o meu desconto. Realeza abençoa. Realeza vê pessoas que estão servindo, amém? E deixa uma grande gorjeta. Pastor Prince, sabe, eu preciso de uma grande gorjeta, sabe? Sabe de uma coisa, irmãos? Seja generoso e vai se maravilhar que Deus vai fazer que o dinheiro seja como água. Amém? Quando fluir, quanto mais fluir, mais forte se torna. Um córrego se torna um riacho se torna um rio, e esse rio se torna um grande rio como o Nilo, e finalmente se torna o oceano. Mas deixa fluir, deixa fluir. Você não diz, Deus me dá tudo então? Não, Deus diz, deixa fluir. E vai ficar surpreso quanto que vai fluir. Muitos de vocês estão com cano entupido. E cano entupido é sujo, mas fica limpo quanto mais a água flui. Amém? Dinheiro é assim, também tem que fluir. Deus não disse que os traria a uma terra que tem leite e mel. Não. Mas uma terra que mana leite e mel. Quando o leite não flui, ele se torna o quê? Queijo. Deus não disse que os traria uma terra de queijo. Ok? Agora, quero focar nessa parte antes de terminar. Você está pronto? Então vamos para Hebreus capítulo 12. Versículo 5. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele lhes dirige como a filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele quem aceita como filho. Próximo. Suportem as dificuldades. Deus os trata como filhos, pois qual é o filho que não é disciplinado por seu pai? Vamos falar da palavra disciplinado. Mas a palavra grega para filho, uma criança pequena, é pedir. Pedir. A palavra para treinar uma criança é paidio. O substantivo é paidia, o verbo é paidio. Paidio, a palavra usada para treinamento de criança é de onde vem a palavra pediar. Pediatra. Um doutor que lida com crianças. Pediatra. Vem da palavra pedia. O substantivo para treinar. Então, essa disciplina não é um abuso, certo? Também não é uma punição, só por punir, mas é um treinamento. Agora, Deus não atribui pecado a nós, mas se continuarmos nos nossos caminhos egoístas, e muitas vezes somos cegados pelo egoísmo, Deus vai nos disciplinar, mas não vai usar a enfermidade. Ele não vai usar a doença para te disciplinar. Se você está enfermo e doente, ei, Deus quer te ver bem. Não compre essa ideia de nenhum lugar, de nenhum grupo de cristãos que dizem que Deus se disciplina com enfermidade. Deus não faz isso. Aquilo que Jesus levou na cruz, Deus não quer que você leve. Ou então, é um desperdício de toda a linda obra que ele fez na cruz. Amém? Mas sofreremos perseguição, sim. Sim. Vão zombar de nós,
Faz parte da disciplina, nosso treinamento quando crescemos, nos tornamos perseverantes. Amém? Essa é a nossa atitude. Quando somos criticados, quem nos criticou? Aquela pessoa, deixa para lá. Não nos afeta. Amém? Essa é a atitude. Nós ficamos resistentes às críticas dos homens. Hoje o diabo está construindo uma preocupação com a aprovação dos homens, com toda a mídia social, e a nossa geração está tão preocupada que eles postam alguma coisa na internet e ficam esperando para ver quantos likes eles vão ter. Ok? E deste lado, Deus quer que sejamos resistentes, não querendo essas coisas. Você está me ouvindo? Pastor, você diz isso porque você não se envolve com a mídia social bem? Meu Facebook tem mais de 1 milhão. Pouquinho mais. Certo? Mas eu não busco isso. Isso não me muda. Amém? Mas eu sei o que eu falo. Estamos buscando a aprovação dos homens. Recentemente, alguns dias atrás, e isso me aconteceu, eu acabei encontrando uma pessoa no shopping. Eu estava com meu filho e minha filha, uma boa pessoa, e ele estava com a sua família, uma família jovem, uma criança recém-nascida, e o outro um pouquinho maior, e nos cumprimentamos e conversamos. E então eu estava procurando alguma coisa para o Justin, ele estava correndo, e eu estava me divertindo no momento com o meu filho, saindo com a minha família, e ele veio a mim e disse: pastor, eu tenho uma pergunta, se você não se importa. Eu disse sim. E ele me disse que era da nossa igreja, mas disse que não tem vindo aos cultos por alguns meses, eu acho. Eu falei, por quê? Ele me disse que estava desanimado, que ele estava muito ocupado com seus negócios, e ele estava também muito desanimado por algumas coisas. E eu disse isso: seja o que for, certo? Deus te ama, Deus é bom. O fato de eu estar falando com você agora mesmo, eu, pastor Prince, certo? Falando para você que Deus te ama, e se você fizer só isso, nunca justifique-se a si mesmo e culpe a Deus. Sempre justifique a Deus e culpe a si mesmo. Eu te digo, as coisas vão começar a mudar. O fato de que estamos conversando, eu poderia estar em outro lugar, mas Deus te ama. E eu disse para lançar ansiedade sobre o Senhor, e ele pareceu estar bem, a sua família muito bonita, com crianças lindas. Uma esposa amável, você é abençoado, você está gastando tempo com eles, mas não está presente. E ele disse sim, estou preocupado com os meus negócios. E o que você tem que fazer é ir para Deus e não deixar a casa de Deus. Amém? E quando você deixa a casa de Deus, você deixa o lugar de abundância. O filho pródigo descobriu que isso é verdade, Noemi também descobriu isso. E o filho pródigo chegou à conclusão, na casa de meu pai tem muito pão. E o que você deve fazer é, não se culpe, nem se condene, mas culpe-se a si mesmo. E justifique a Deus. Davi, no Salmo 51, Salmo de arrependimento, ele disse que o Senhor seja justificado. Ele justificou a Deus. E culpou-se a si mesmo. Amém? Chame isso de confissão de pecado, se você quiser. Amém? Eu creio que você pode confessar seus pecados, certo? A fim de ser perdoado, mas estar preso. Mas se você está confessando para ser transparente com aquele que te ama, porque você já é perdoado. Amém? E você diz, não entendo o que está acontecendo, mas tu és sempre bom. Eu te digo, algo vai acontecer. Amém? Então Deus não disciplina com acidentes, com enfermidade. Deus não faz como um pai dizendo para uma criança, vai agora para a garagem, lá fora no estacionamento. Deita lá, ok? E ele pega o carro e dá a marcha ré e diz, coloca sua perna ali. E ele dá uma ré e a roda vai em cima da perna do menino e o menino chora de dor e o pai diz, sabe por que fiz isso? Porque papai te ama. Sua mãe me falou que você está desobedecendo e correndo, brincando na rua, e eu te falei como carros são perigosos. Agora você sabe como os carros são perigosos. Sabe o que fazemos com pais assim? Colocamos uma casa especial. A sua. Não, estou brincando. Num lugar especial. Amém? Certo? Algumas pessoas atribuem isso a Deus. Eles dizem que Deus faz essas coisas para as pessoas serem disciplinadas. Esse não é o meu Pai Celestial. Ele não faz isso. Podia acontecer no Antigo Testamento por causa da lei? Às vezes tinha perdão, mas ainda tinha o governo de Deus no Antigo Testamento. Mas para nós, ouça,
Não estamos na lei, estamos na graça. Deus não imputa pecado a nós, mas nos disciplina. Ele nos disciplina. Como, por exemplo, Jacó era alguém que tinha justiça pela fé. Nele mesmo ele era um enganador. Ele tinha enganado muitas pessoas, até mesmo seu pai, que estava cego, e ele perguntou a Esaú, ele disse, sim, pode me tocar. E ele tinha envolvido os seus braços com pelos de bode, porque o seu irmão era cabeludo. Cabeludo. Esaú cabeludo, ok? Então, o pai tocou nele, e o pai disse, sim, parece com meu filho Esaú. Ele enganou seu pai. Certo? Finalmente, ele encontrou a mulher dos seus sonhos, ele amava e queria casar com ela. Ok? Ele amava a irmã mais nova, Raquel, mas Leia era mais velha, e a Bíblia diz que a Leia tinha olhos enfermos. Eu não sei o que quer dizer isso, eu li o dicionário, eu pesquisei olhos enfermos, alguns dizem vesgos, alguns dizem que era caolha, alguns dizem que ela não enxergava. É você, Jacó, ou é a minha vaca favorita? Sabe? Ela nem sabia o que estava acontecendo, certo? Mas a Bíblia diz que ele não estava apaixonado por Leia, ele estava apaixonado por Raquel, ela era linda, certo? E o pai delas disse, é lógico que você pode casar com a minha filha, você me serve durante 7 anos por ela, ok? Por 7 anos. A Bíblia diz que ele amava tanto a Raquel que aqueles anos pareceram como alguns dias, por causa do amor que tinha por ela. A Bíblia pode ser romântica, pode ver? Essa expressão que a Bíblia usa, pareceu-lhe poucos dias por causa do amor. Finalmente, o dia do casamento veio, naquela época do Oriente. As mulheres se cobriam completamente. As noivas faziam isto. Eu não sei o que aconteceu naquela noite. A lâmpada apagou um pouquinho mais cedo ou muito rápido. Tudo que eu sei é que no dia seguinte um homem gritou. Sai da minha cama! Quem é você? Ele descobriu que não era Raquel, era Leia. A mais velha, pobre Leia. As coisas que ela passou. Ele estava muito irado com seu sogro, Labão, e ele disse, você me enganou. Voltando. Certo? Ao seu pai. É este Esaú? Sim, pai. E nós não percebemos, muitas vezes, que Deus está tratando. Eles não estavam na lei, mas eram pessoas que Deus estava tratando. E mesmo que você seja justo pela fé com a bênção de Abraão, Deus trata. Ele te ama tanto que vai trabalhar em você. Recentemente tive um acidente. Foi mais do que alguns dias. Isso foi recentemente. Eu estava bem, não tinha ninguém no carro, ok? E foi parcialmente minha culpa. Eu não olhei para trás e, então, no outro carro ninguém ficou machucado. Nós só trocamos números, informações e coisas assim para acionar o seguro. Ok? E o carro ficou muito amassado. A parte de trás do meu carro e o outro também. Naquele dia eu pensei, Senhor, o que o Senhor está tentando falar? Existe algo? Eu sempre pergunto ao Senhor. Certo? Porque eu não me machuquei. Pastor, o Senhor disse que Deus não usa acidentes. Quando eu disse acidentes, é quando a sua mão está lá embaixo, seu pescoço está deste lado e você tem que colocar no lugar. Senhor, cura minha cabeça e você descobre que colocou do lado errado. Quero mudar minha oração. E aí você coloca do lado certo. Eu estava falando sobre acidente violento com sangue, e no meu caso ninguém ficou machucado. E algumas vezes você pode se enganar. Podia ser ou não ser algo que Deus estava falando para mim. Você está sempre correndo, sempre com pressa, e agora custou dinheiro. Eu não posso dizer, não é minha culpa, é culpa dele, é culpa dele. Eu tenho que dizer, Senhor, obrigado por me ensinar. Algo que traz um alívio é você parar e dizer, Senhor, obrigado por me amar e por me ensinar. Ele não quis que eu continuasse com a minha pressa, minha correria. Eu aprendi. E agora quando eu dirijo eu sou muito cuidadoso. Eu olho para trás e me asseguro que está tudo limpo, não tem ninguém atrás. Amém. Então eu dou ré. E eu era assim. É como uma atitude que muitas vezes é inconsciente. Que tudo gira em torno de mim. Quando eu estou dirigindo, os outros carros têm que sair da frente, não eu sair. E muitos têm esse tipo de atitude. E talvez eu tinha isso, eu falei com o Senhor. Mas o que eu senti, na verdade, foi o amor, porque Deus não me deixou sozinho. Sim, custou dinheiro. Pelo menos não custou uma perna ou um braço. Vai custar o braço e a perna, é um ditado. Eu não me machuquei, nem a outra pessoa. Agora, eu não posso dizer onde está o favor, onde está o Salmo 91. É hora de perguntar, Senhor,
Será que é algo que o senhor está querendo me ensinar? Eu sei o que ele falou. O que foi, pastor? Não é da sua conta. Você tem que perguntar sobre a sua própria vida. Existe frustração nos seus negócios? Existe frustração no seu casamento? E existe alguma coisa que você está atravessando? Você diz, eu tomo posse, mas talvez não é tomar posse do Salmo 91. Mas nós sabemos que o Salmo 91 é real. Amém? Mas Deus está tratando do seu caráter. Ele é o Deus de Abraão, o Deus da fé, responde à fé, e também de Isaac, o herdeiro que recebeu tudo, e nós também recebemos, mas também é o Deus de Jacó, que trata do caráter. Deus quer tratar do seu caráter, mas nunca vai atribuir pecado a você. Ele não está te punindo, tratando, mas não está punindo. Como aquele senhor que eu mencionei, que conversei com ele alguns dias atrás, seus olhos se abriram, e ele está no caminho certo. Eu disse outras coisas para ele que eu não vou mencionar, mas saiba que eu senti que os seus olhos brilharam e que Deus está colocando ele agora na direção certa. E eu creio que ele pode estar aqui nesse culto ou no outro culto e, ei, está no caminho certo. Mas a Bíblia diz que essa bênção, olha, verso 9 termina com isso. Pois se nós respeitamos os nossos pais aqui na terra que nos educaram. Em outra versão diz que nós temos pais segundo a carne. Eu gosto disso, eu vou te falar por quê daqui a pouco. Tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem. Pais humanos, eu sei, pais segundo a carne, certo? E nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos. E naturalmente aqui está um contraste entre os pais da carne, os pais naturais, e o Pai dos Espíritos. E isso diz o quê? Deus não lida com a sua carne, Ele não coloca enfermidade na sua carne. Deus não está lidando com a sua carne, Ele está lidando com o seu espírito. E muitas vezes a correção de Deus vem do púlpito. Eu concordo. O ensinamento da palavra da fé é que Deus só corrige com a palavra. Mas muitas vezes aqueles que precisam da palavra não estão na igreja. Aqueles que precisam da palavra não estão lendo a Bíblia. Então como Deus pode corrigi-los? Com decepções, frustrações, portas fechadas. Como bater, bater, bater até a mão ficar sangrando. Sabe, frustração. Enquanto isso, Deus está amando. Você pode até gritar, mas Deus está amando. Deus não se importa em ser mal interpretado, desde que a sua vontade seja feita na sua vida, até te polir totalmente, para que toda a crosta do ouro que você é, seja derretida e eliminada. E você vai sair como ouro fino. Talvez aquele amigo seu, ele é o lava-pratos de Deus. Sabe aquele que te incomoda o tempo todo, ou então seu chefe? Porque a Bíblia diz, uma vez Deus usa essa linguagem no Salmo 60, Moabe é minha bacia de lavar. O quê? Por falar nisso, Moabe é de onde Ruth veio, certo? Deus diz que Moabe era sua bacia de lavar, porque naquela época não tinham máquinas de lavar, mas tinha uma bacia especial, certo? De água, onde eles lavavam seus utensílios, seus talheres, pratos e panelas. E Deus diz, Moabe é minha bacia de lavar. Moabe é aquele povo que sempre era um espinho na carne de Israel. Sempre perturbando Israel. E Ruth veio de Moabe. E hoje conhecemos como Jordânia. Certo? E eles sempre eram um tipo de dor na parte traseira. Sempre perturbando, sabe? Você tem amigos assim? Pastor, não fala nada. Ele está aqui do meu lado agora mesmo. É da minha família, é da minha família. Eu sinto que muitas vezes eu não sei o que está acontecendo no meu casamento, mas ei, você está sendo lavado. Labão, o sogro de Jacó, ele foi a bacia de lavar Jacó. Você me ouve? Jacó teve que aprender essa lição da maneira difícil, mas Deus nunca o abandonou. Mas quando você vê Deus falando com Jacó, não há repreensão. Em Betel, Deus diz o quê? Eu estarei com você, eu te guardarei, eu te abençoarei, sem repreensão. Mas, na sua vida e ações, ele foi corrigido. Você está me ouvindo? O mesmo com Abraão. No texto que nós lemos, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Certo? Mas sabe de uma coisa? Ele já tinha 83 anos. 3 anos depois disso, ele escutou sua esposa, dormiu com a escrava e produziu Ismael. Ele já era justificado pela fé.
em Gênesis 15. E no capítulo 16, que é mais ou menos 3 anos depois, ele cometeu um grande erro. Com seus próprios esforços, produziu uma criança, um herdeiro. E depois disso, por 13 anos, não há registro de Deus falar com ele. Deus estava irado? Não, eu não acho que era isso. Mas Deus estava tratando dele. Até que ele fez 99 anos. Quando ele tinha 99 anos, quando nada funcionava, certo? Viagra não ia ajudar, ok? Vocês estão rindo porque sabem, hein? Ok? Então aconteceu que a Bíblia diz que os seus membros estavam adormecidos. E Sara não podia ter filhos, mesmo jovem. Ela era estéril e agora velha. Certo? A Bíblia diz que Deus veio e disse: eu sou Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso, você me conhecia como um poderoso. Algumas coisas você faz e outras eu faço. Agora me conheçam como Todo-Poderoso. E adivinha, no ano seguinte, Isaac veio. Estava lidando com eles, tratando. E algumas vezes você fica tão frustrado porque você está tentando, como homem afogando. Enquanto ele tiver força, não tente salvá-lo. Os dois vão afundar. Amém? Você tem que esperar até que ele esteja completamente exausto e você pode salvá-lo. Amém? É lógico, não espere até que ele esteja exausto, ele afunda e você diz: espera, vamos esperar, mais um pouco. E depois que descobre que ele morreu, você corre. Então não é desse jeito também. Deus sabe chegar na hora certa. Amém? Talvez a sua frustração agora, talvez é porque você está batendo numa porta que Deus não quer abrir. Amém? Talvez ele tenha uma linda porta para você e você está na porta errada. Deus te ama, entenda isso, Deus te ama. E agora, terminando, eu quero dizer isso. Alguns dizem que Deus leva mais cedo. Ele disciplina e leva a pessoa mais cedo. Eu tenho um problema com isso, porque a Bíblia diz que quando ele disciplina, tem uma lição a aprender. Ele não usa enfermidade ou doença, é uma lição. Se ele te leva mais cedo, você está lá, que lição vai aprender? Eu vou dar a prova e matar isso de uma vez por todas, e eu só tenho tempo para isso, ok? Olha só. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, nós o reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Vivemos! Vivemos! Vivemos, vivemos, vivemos. Qualquer que seja a correção, faz com que possamos viver. Para vivermos. Para vivermos. Mais 5 anos acrescentados, mais 10 anos. A lição que aprendemos se somos humildes para dizer: Senhor, obrigado pela decepção. E alguém fala algo para você, e você diz: como pode falar isso? E você descobre, tem alguma verdade naquilo que ela está dizendo. Aprenda com isso. Se não é verdade, jogue fora, mas não seja apressado para julgar. Algumas vezes pode ser sua esposa que Deus usa. É incrível como Deus usa essas bacias de lavar. Eu estou falando. A minha não é uma bacia de lavar, pastor, a minha é uma bacia rachada. O que nós aprendemos é que a rachadura não está no vaso. Não está no vaso. Se você vê no vaso, é porque são seus olhos. Foi o que Jesus ensinou. Se você vê a falha em alguém, é porque temos falhas em nós mesmos. E acusamos as pessoas daquilo que nós estamos fazendo. Então a rachadura não está no vaso. Certo? Saiba também disso. Devemos aprender a confessar: eu sou justiça de Deus em Cristo. Cristo é a minha sabedoria. Cristo é a minha justiça. Cristo é a minha santidade. Continue declarando isso. Mas Deus vai permitir você passar por situações que você vai dizer: eu não sou santo, eu não posso ser santo. E então você se torna participante da sua santidade. Algumas pessoas interpretam errado este último verso, o verso 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia. Mas às vezes o que é melhor para eles não é o melhor para nós. E eles cometem erros porque são pais humanos. Mas este nosso Pai, para o nosso proveito. Sublinhe isso aí, homem de negócio. Sublinhe isso aí, empresário. Sublinhe isso aí. Amém? Anote isso aí. Para o nosso proveito. Sempre é para o seu proveito. Deus não faz com maldade, sabe? Querendo nos machucar. Não, Deus faz para o nosso proveito. Não só isso. Para sermos participantes da sua santidade. Alguns leem assim: para que possamos aprender a ser santos. Não diz isso. Diz para sermos participantes da sua santidade. Cristo é a minha santidade. Devemos declarar isso.
E qualquer que seja a disciplina, não podemos depender de nós mesmos, mas receber dele. E aprender a confessar isso. E se você está passando por muitos problemas e você não sabe por quê, sua mente está cheia de adultério, alguns homens têm esse problema, você não sabe por que está sempre irritado, sempre irado e você está sempre gritando com as pessoas, simplesmente creia que toda essa disciplina está te trazendo ao lugar onde você olha para você mesmo e possa dizer: Jesus, tu és tão perfeito, eu não vejo perfeição em mim. E eu recebo de ti porque tu és santo, sempre santo. Santo é lindo, santo quer dizer completo. Amém? Santo é quando você se sente completo e diz: eu recebo tua santidade. Tu és minha justiça, tu és minha santidade. Amém, igreja? E assim você cresce no Senhor. Glória a Deus. Sabe o que acontece? Você se torna uma pessoa que as pessoas podem depender. E confiar porque você não está sempre culpando as pessoas. Amém? Tudo começou no jardim. O diabo tentador tentou Eva, ela caiu, deu o fruto a Adão e ele comeu. Depois Deus veio e perguntou: o que aconteceu? A mulher disse: a serpente. Adão disse, com um pouco mais de classe, acusou dois de uma vez só: a mulher que tu me deste. E assim começou o jogo da culpa. Se quer ser um líder, assuma a responsabilidade. Até quem falhar, debaixo da sua liderança, gostando ou não, você é responsável. Você entende? Amém? Aprenda a ser assim, porque muitos não querem esse tipo de responsabilidade. Mas quem tem essa atitude, tem poder, tem posição, eles têm autoridade, porque as pessoas sabem que eles são responsáveis, mas essas pessoas não são fortes em si mesmas, aparentam ser fortes porque são fortes no Senhor e colocam sua confiança nele. E se tem decepções, dizem: Senhor, obrigado por essa lição. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Se você sente que tem ciúmes de alguém, diga: Senhor, muito obrigado por mostrar isso. Eu ainda sou justiça de Deus em Cristo, mas obrigado por me mostrar isso. Eu descobri que eu tenho ciúmes, Senhor, porque eu ainda sinto que eu não confio totalmente no Senhor. Eu ainda acredito que o Senhor abençoa os outros mais que eu. Eu me arrependo disso. Senhor, se o Senhor o abençoou, vai me abençoar. Obrigado, Senhor. Esse relacionamento é bom. E isso agrada a Deus. E quanto mais rápido aprende, menos lição você precisa. Ok? Meu tempo acabou. Dê-lhe glória. Aleluia. Obrigado, Jesus. Cabeças baixas, olhos fechados aqui nesse auditório, amigo. Se você está aqui hoje ou em qualquer lugar assistindo, amigo, escute o que Deus está falando para nós. Você entendeu? Quando você diz: eu sou um pecador, confesse os seus pecados. Quando você descobre que é um pecador, confessa. Sabe o que acontece? Você tem direito a um Salvador. O Salvador veio para pecadores. O Salvador morreu por pecadores. Todos os benefícios do que ele fez foram para pessoas que pecaram, pessoas que não são perfeitas. E se você diz que é perfeito, como os fariseus, se você diz que está tudo bem, então você não precisa de um Salvador. Se pode salvar a si mesmo cumprindo a lei, você não precisa de um Salvador. A lei nunca revela o que o homem é. A lei revela o que o homem deve ser. O que o homem deveria ser, mas não o que o homem é. Nunca revelou, a lei nunca revelou quem Deus é. Deus é amor. Não vai encontrar nos 10 mandamentos quem Deus é. Jesus veio e revelou ambos. O que o homem é e quem Deus é. O homem é pecador, Deus é amor. O homem pecou, mas Deus é o Salvador. Aleluia. E se você diz: pastor, eu reconheço meus pecados, eu sou um pecador e preciso que Jesus seja meu Salvador e meu Senhor. Eu acredito que ele morreu na cruz pelos meus pecados e creio que ele ressuscitou dos mortos para ser meu sumo sacerdote, sentado à direita de Deus. Ore por mim, pastor. Eu quero todos os benefícios daquilo que Cristo fez. Se esse é você, faça essa oração comigo com todo o coração. Diga: Pai Celestial, eu creio que Jesus Cristo é o seu amado e querido Filho, que o Senhor enviou para morrer por mim naquela cruz. Ele se tornou maldição para que eu seja abençoado, julgado para que eu fosse inocentado, feito justo. Eu recebo esse dom agora. Jesus Cristo
é meu Senhor e Salvador. Obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você agora é salvo. Você agora é um filho de Deus. Eu declaro que todos os seus pecados estão perdoados na sua vida, passado, presente e futuro. Você é o homem que Davi citou. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecado. E Deus te ama, meu amigo. Deus te ama. E fique sabendo que Deus não nos disciplina sempre. Amém. Nem sempre. Nos abençoa sempre. Nos dá sempre os seus benefícios. Amém. Mas Ele também nos ama. E como um bom pai, Ele nos corrige. Amém. Glória a Deus. Fique em pé agora. Sabe, quando eu participo da ceia em casa, eu oro assim. Eu peço a Deus para que proteja as pessoas da nossa igreja, as pessoas que vêm regularmente. Certo? E como Deus julga quem vem regularmente ou não, eu não sei. Certo? Mas quando eu oro pela minha igreja, eu oro pela minha igreja. Você entende? Amém? Se você vem regularmente, essa é a sua igreja e você é parte dessa oração. Então eu quero dizer para você como eu oro pelas pessoas da igreja. Não precisa ter um registro do seu nome, certo? Preencher um formulário não faz você um membro, mas se vem regularmente e você se alimenta deste ministério, aos olhos de Deus você é parte dessa igreja local. Então quando eu oro pela igreja local, sempre quando eu oro por vocês, você recebe esse benefício. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Levante as suas mãos aqui neste lugar. Obrigado, Pai. Pai Celestial, eu te agradeço pelo seu amor por cada um de nós. E às vezes tem coisas nas nossas vidas que não entendemos, Pai. E culpamos a todas as pessoas. Culpamos os nossos cônjuges, culpamos o nosso governo, culpamos os nossos amigos, culpamos quem nos critica, culpamos até o Senhor. Mas, Pai, nos ensina daqui para frente. Mas não desejamos a disciplina se ela não for necessária, Pai. E te agradecemos, Pai, porque esperamos uma semana cheia de bênçãos. Pois a tua palavra diz que o Senhor farta a nossa boca de bens. E eu te agradeço porque alguns de nós temos defeitos ou vícios ou algo que nós nem sabemos que está machucando outras pessoas, a nossa família, fazendo que a ferida se aprofunde. Obrigado por não nos deixar e por lidar conosco, porque o Senhor nos ama. Obrigado por nos amar, Pai, a ponto de nos disciplinar. Obrigado porque vamos viver e não morrer. E seremos participantes da sua santidade. E seremos príncipes e princesas, Senhor, que se manifestarão para o mundo ver. Obrigado, Pai Celestial. O Senhor te abençoe. E todos que estão assistindo, em Dallas, na nossa igreja, que o Senhor te abençoe. Que o Senhor abençoe a todos aqui. E todos que estão assistindo, seja pela televisão, talvez daqui a alguns meses, a bênção de Deus vai além do tempo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Te guarde de todos os perigos, de toda enfermidade, de toda tragédia, das pessoas malignas, dos poderes das trevas, dos poderes do maligno através do sangue do seu Filho. Que o Senhor te abençoe e se alegre em ti. Que o Senhor levante seu rosto sobre ti e sobre sua família durante essa semana. E dê a você e aos seus amados a sua shalom, paz. Em nome do Senhor Jesus. E todos digam: Ei, amo vocês. Obrigado por sintonizar no programa de hoje. Esperamos que tenha sido uma bênção para a sua vida. Para mais informações sobre o programa da Igreja New Creation, acesse o site ncctv.org.sg. Lá você poderá se inscrever para receber um devocional diário do pastor Joseph Prince. Seja incentivado e fortalecido todos os dias e saiba o quanto Deus lhe ama através desses devocionais. Acreditamos que o seu dízimo pertence à igreja que você frequenta e oramos para que você seja grandemente abençoado, altamente favorecido e profundamente amado.